Ah, que coisa boa, que coisa boa, Ó, boa. Eu vou perguntar é, coisas que são de interesse básico, né, das pessoas, para entender um pouco mais sobre a PNL, sobre como funciona, né, e como a gente pode aplicar no dia a dia, tá? Mas antes de falar, assim, de começar a perguntar, que eu tenho algumas perguntas assim para fazer, né? Me conta um pouquinho assim como é que é como é que foi o teu primeiro contato com a PNL, e depois me fala assim o que ela mudou na tua vida. basicamente, eu conheci a PNL. A Nara Muri tá me chamando pra batalha. Eu, Como é que tu conheceu a PNL? já, todo mundo tá me ouvindo aí? Eu acho que deu aqui um bug, alguma coisa assim. Aqui, Ah, voltei. Eu quero ter aqui que tá dar uma ok. coisa aqui, só. Vocês estão me ouvindo? Ai, deixa eu ver. Oxê, aqui bugou tudo. Voltei. Glória a Deus. Oxê. Eu, Naramuro, você sabe o que foi que aconteceu aqui? A minha imagem tá na imagem da Nara e a imagem do host tá a sua. Né? Mas eu vou parar mesmo assim, com esse bug que deu aqui. Eu conheci a PNL, foi com um professor de matemática, tá? Ele me apresentou a PNL, ele disse Sim. que, como eu era uma pessoa assim, bem estudiosa, bem inteligente, aí ele disse assim, Samuel, eu tenho uma coisa para te apresentar aqui, um presente. Uma coisa que pode mudar a sua vida se você começar a estudar e conhecer. Eu percebi que você é uma pessoa estudiosa e quero lhe apresentar isso. Aí, aí ele me apresentou. Primeiramente, ele me apresentou um livro com o título PNL no. Como é o nome? PNL no. PNL na prática da vida. Do escritor. Parece, deixa eu ver se eu me lembro o nome do escritor. Foi o escritor. No momento não me lembro o nome do escritor. Na qual é, na qual criou o livro que ele me apresentou. Mas foi o professor de matemática, foi o professor. Professor. Meu Deus, eu estou me esquecendo o nome do professor. Foi o professor João Batista. Né? Eu estava no ensino médio, segundo ano. Batista. Aí Ai, que bacana. ele me apresentou esse livro. Aí eu comecei a ler ele. Passei uma semana lendo esse livro. Né? Que eu gosto de ler as coisas assim bem devagar, pegando os detalhes, riqueza de detalhes. Aí eu comecei a ler esse livro e comecei a gostar, Sim. né? Ele tirou algumas dúvidas minhas. Que bom. Aí a gente começou a falar sobre PNL, sobre como é que ela é, sobre os benefícios que ela traz. E foi daí que comecei a me. Que idade, Oi? que idade tu tinha, Samuel? Deixa eu ver. Que idade tu Foi em tinha? 2018 que ele me apresentou. Eu tinha. Eu tinha 16 Que, anos. Eu tinha 16 anos quando foi me apresentado é, a PNL em si. Aí eu comecei a pesquisar sobre Dr. Lai Ribeiro, que falava sobre neurociência, PNL. Aí eu comecei a estudar Dr. Lai Ribeiro. Depois eu fui para Richard Bandler, que foi um dos pais da PNL. Por meio de Richard Bandler, eu comecei a pesquisar
escritores mais atuais, escritores, treinadores, né, que são os trainers mais atuais. Aí eu cheguei a estudar como é o nome do dono lá do INE. Eu não tô lembrado o nome, mas daqui a pouco eu vou me lembrar. Aí eu comecei a estudar por meio do Instituto INE. Aí depois eu comecei a estudar PNL por meio do Instituto Romani. Romani ensina, só que lá é focado em hipnose, mas também ensina PNL. Aí eu estudei, aí eu comecei a me interessar também por outras áreas, né? Por meio da PNL, aí eu cheguei a outras áreas, que foi a neurociência, psicologia, hipnose, né? Entre outras. Aí foi daí que basicamente eu comecei a me interessar por PNL, foi por meio desse professor, né, de matemática que me mostrou essa grande área. E a PNL veio mudar a minha vida, como eu posso dizer, drasticamente. Vem me fazendo, vem me dando ferramentas necessárias para que eu consiga alcançar Naramule, convidando para a batalha. Gente do céu, deixa eu ver se eu consigo aceitar aqui. Só que a flecha do cupido tá bem em cima. E Nara, não dá pra me aceitar não. Bugou aqui tudo. Bugou? Não tem problema. Perdão aí, porque aqui bugou aqui tudo. Ó, eu vou tirar até o print Não, não do. tem Aí problema. vou pra ver do jeito que tá. E me conta assim, qual foi a primeira área que tu usou a PNL? Primeira vez que tu usou, quais foram os resultados? Deixa eu ver se os dados bugou. Já, desculpa, tá? Você pode repetir a pergunta, por favor? Qual foi a primeira área que tu usaste a PNL? Quais foram os resultados? Eu usei a PNL mesmo para o aprendizado, o meu aprendizado pessoal. Eu comecei a usar era para aprender determinadas áreas nas quais eu tinha dificuldade. Esse foi o primeiro passo na qual eu usei a PNL na minha vida. Eu comecei a praticar a PNL. Eu comecei a praticar PNL naquelas áreas onde eu tinha mais dificuldade, como física, química, matemática, eu tinha um pouco de dificuldade. Eu acho que todo mundo tem dificuldade nessas áreas que eu citei. Aí eu comecei a usar essa habilidade para quais futuramente, eu venho a ter mais facilidade de aprender essas coisas. Eu comecei a usar a PNL em si nisso. E começou a dando certo Uhum. e eu comecei cada vez mais a me identificar com aquilo, com a PNL em si. Comecei a ver que a PNL realmente é uma ferramenta na qual traz resultados concretos para a nossa vida. E a partir do momento que a pessoa usa, Uhum. a partir do momento que comecei a usar a PNL para aprender determinadas áreas de estudos nas quais eu tinha dificuldade e essa dificuldade minha foi diminuindo ao longo do tempo, ao longo do processo na qual eu venho aplicando técnicas dentro técnicas da programação neurolinguística, aí eu comecei a ver o mundo de uma forma totalmente diferente. Eu percebi que a PNL pode ser usada para transformar vidas, para fazer a gente alcançar os objetivos nas quais a gente tanto almeja, tanto anseia chegar, tanto anseia alcançar, né? E, Uhum. né, só complementando aqui, talvez muitas pessoas não saibam, né, que esteja conectada com a gente. Eu não tô vendo nada aqui, gente. Aqui não tá aparecendo nada. Tá aparecendo aqui as duas imagens, a flecha do cupido aqui no meio. Então, desculpe se alguém chegou aí e eu não vi. Aí, é, a- complementando aqui, bem, que não sabe o que é PNL. PNL é PNL significa, como eu já falei agora há pouco, programação neurolinguística, e o significado dela, né? Se estudar determinados autores, né? A gente, vários autores vão dar um significado meio diferente. Eu adotei o seguinte significado para a PNL, que é o estudo da excelência humana
né? E como alcançar, como modificar, como chegar a uma outra excelência, é um outro estado na qual a pessoa tanto quer. Eu adotei esse significado para a PNL. E é esse significado que eu dou para essa neurociência, essa área, né, que estuda o ser humano, a mente humana especificamente. E me diz uma coisa assim, tu percebeu que na verdade é a mente da pessoa que acredita que não consegue, que não supera, que não transcende aquele objetivo, tá? É muito mais dentro da mente da pessoa do que fora, tá? Eu gosto muito do exemplo da porta batendo. E quando a porta bate, muitas pessoas pensam, ai, alguém estava com raiva, ai, alguém ignorou a porta aberta, não travou, e era só o vento, né? Então, assim, as conclusões elas não são a realidade, né? Então, assim, quais eram as tuas crenças sobre os estudos que tu pôde usar a PNL para transformar? A minha primeira crença limitante na qual eu bati de frente, que eu percebi que é uma das principais nas quais estava me impedindo de aprender qualquer assunto, né? Primeiramente, era, por exemplo, aquela questão de, a partir do momento que a- quando eu tinha dificuldade, eu dizia assim, não, esse assunto é muito difícil. Quanto mais eu dizia que era muito difícil, mais a crença limitante de que aquilo era difícil para mim ia se intensificando. E quanto mais eu encontrava dificuldade para aprender um determinado conteúdo, mais a crença, né, de que aquilo era muito difícil para mim aprender, né, e ia ficando mais forte, mais fixado na minha mente. E, como eu posso dizer, e eu como eu posso dizer, como eu posso dizer aqui, me dá um branco aqui na mente. Eu tentava, né, ser aquela pessoa, passar uma outra imagem para as pessoas. Eu era realmente uma pessoa inteligente, de que eu aprendia qualquer assunto. Mas quando eu batia de frente com uma dificuldade, aumentava aquela crença de que aquilo era difícil para mim, né? E aquela pressão ao redor, Sim. né, aumentava mais aquela situação, intensificava mais. E aquele assunto que eu não conseguia aprender ia ficando mais difícil. E a PNL entrou nisso. Eu usei, se não me engano, ressignificação para ressignificar aquela crença, mudar aquela crença para instalar uma outra crença, né? Que a partir do momento que eu tenho a dificuldade, é porque eu estou aprendendo alguma coisa, é porque eu estou absorvendo algo. É porque aquilo que eu estou estudando, eu estou encontrando solução. A minha mente está trabalhando para encontrar uma solução para mim aprender aquilo na qual eu estou lendo, eu estou meditando, eu estou tentando absorver o conhecimento daquilo que eu quero usar no meu dia a dia. Aí eu comecei a usar E vários. até, Oi? e até ressignificar a questão que a gente tem problemas, a gente tem desafios, né? Então é muito interessante assim, a gente olhar, a gente, depois que a gente superou aquela questão, é uma das técnicas que eu uso muito, assim. Eu vou pro futuro, às vezes o futuro é daqui a 10 minutos, quando aquela atividade já terminou, tá? E eu me imagino no a resposta, o exercício feito, a tarefa concluída, eu me dando os parabéns, tá? Então, por exemplo, eu vou para uma apresentação, eu já visualizo a plateia aplaudindo, ou seja, já depois que o processo passou, né, eu uso a minha mente para criar imagens, para me levar para um ponto de tranquilidade,
Porque o ponto de preocupação, ele é normal, não é o certo, mas ele é normal, é comum as pessoas estarem no ponto de preocupação, tá? Como uma tentativa de não se expor ao fracasso, uma tentativa de não se expor ao erro, uma tentativa de não ser julgado, né? Uma tentativa de não passar por ridículo. Então a pessoa fica envolvida em todos esses medos e isso é só uma tentativa de se proteger, mas uma tentativa de se proteger falsa, porque eu costumo dizer para os meus clientes que por trás de um grande medo existe uma grande oportunidade. E eu digo isso para os meus estudantes, eu digo isso para os meus clientes. Tá? E assim, a PNL, quando eu conheci, eu também conheci com o Lair Ribeiro, né? E o Dr. Lair Ribeiro, que hoje ele trabalha em outras áreas, na área da medicina natural. Mas a questão toda é ver o mundo com outros olhos, né? De perceber as possibilidades num olhar que você pode interferir positivamente. Porque ficar naquela agonia, o não a gente já tem, né? O fracasso a gente já tem, o insucesso a gente já tem, o não conseguir já está ali. Agora, o que, que a gente pode fazer dentro do nosso potencial é que transforma toda a realidade. Né? Realmente. E para ti, transformou tudo. Mudou tuas notas imediatamente? Como é que foi teu ânimo para estudar? Melhorou? Como é que foi isso? Só complementando um pouco, né? É, é como você falou, e eu vou exemplificar aqui um pouco. A nossa mente ela trabalha à base de imagens, né? Então a mente ela não sabe diferenciar muito bem a realidade da imaginação. E a partir do momento que a gente usa a imaginação, né, para a gente imaginar o depois, né, a nossa mente ela já começa a acreditar naquilo e já começa a mudar totalmente o nosso, mudar o conceito, os conceitos na qual a gente tem por dentro. Então a PNL trabalha basicamente na imaginação em si. E é um pouco parecido com a hipnose. Né? E voltando aqui para a mudança, assim, foi meio complicado. No início foi meio complicado usar um pouco a PNL, porque assim, eu não tinha, como é que pode dizer, um orientador, assim. O professor de matemática, ele me orientava, mas tinha coisas lá que não era todo dia que eu estava tendo contato com ele, para tirar as dúvidas, para receber orientação. Então, nesse meio tempo, eu tive meio dificuldade de como usar determinadas ferramentas dentro do meu cotidiano, que é da PNL, e pegar a ferramenta da PNL e usar dentro do meu cotidiano, eu comecei a ter dificuldade. Mas depois, né, depois de 2 meses aproximadamente, um mês e meio, eu comecei a ganhar um pouco de facilidade em usar essas ferramentas. E foi daí que começou a melhorar, né, consideravelmente as minhas notas. Matéria que eu tirava 5, eu comecei a tirar 7,5, 8,5. Né? No final do ano, a minha nota do período estava acima de 8. Então foi um processo na Sim, qual. Pode parar. foi num crescendo. Foi crescendo aos poucos, de acordo com que eu ia ganhando a habilidade de usar determinadas ferramentas. Né? E foi ampliando a tua autoconfiança também, né? Exatamente, porque que, quando a pessoa é estudante, a gente se depara com, como é que pode dizer, uma muralha de coisas, uma muralha de questões na qual a gente tem que resolver. E são muitos assuntos e a gente encontra desafios. E muitas das vezes a gente não, muitas das vezes a gente não encontra, como é que pode dizer, bases, né, algo para nos fortalecer para encontrar soluções para aquele desafio.
E a PNL ela trabalhou muito isso quando eu comecei a aplicar. Porque eu comecei a encontrar soluções para problemas que antes eu encontrar soluções para que tinham uma solução. Ah, isso é impressionante. Quando a pessoa usa a PNL, é uma coisa assim, é surreal, é como se fosse mágica, mas, mas não é mágica, é a pura ciência. Coisas que a gente não sabia, né? Coisas que eu não sabia que eu poderia alcançar, eu estou alcançando com os métodos da PNL. E quando a gente aprende PNL em si, a gente começa a usar ela no dia a dia todo. E a gente começa, automaticamente a gente já começa a usar o princípio da PNL no nosso dia. Para controlar o medo, para controlar a raiva, para controlar a ansiedade, para controlar, né? Para acalmar a mente, os pensamentos, para tomar boas decisões, né? E quanto mais a gente usa a PNL, mais a gente vai ganhando facilidade e fluentemente a gente já vai usando no nosso dia a dia, até mesmo sem perceber, né? E é impressionante que a gente pode usar a PNL até no trabalho, né? Dentro de uma sala de aula para ensinar. Então a PNL é usada pode ser usada para toda a nossa vida. E quando eu comecei a usar a PNL, né, foi algo impressionante, foi algo assim que mudou minha vida. Ai, coisa boa, coisa boa. E me diz assim, requer muito. Tu teria assim alguma ferramenta que tu gostaria de ensinar para o pessoal que está aí presente hoje? Uma ferramenta na qual eu posso ensinar, Da deixa eu ver PNL. aqui, são tantas que a gente pode usar, né? Tem essa que você passou agora, que foi, né, da gente imaginar, né, como eu posso dizer, o processo. Mas eu vou passar uma relacionada especificamente a crenças, né? A crenças. É uma ferramenta assim, bem interessante, né? Eu vou passar ela que eu aprendi era não faz muito tempo, aprendi era ano passado. Eu comecei, eu tô usando ela até hoje, né? Da gente encontrar uma crença e depois dar um novo significado para ela. Primeiramente, a gente tem que saber o que é qual crença, em qual área a gente quer encontrar uma crença limitante na qual a gente possa mudar, né? Por exemplo, ansiedade. Vamos supor que eu quero ser menos ansioso. Existe alguma crença que está me deixando muito ansioso. A gente pode usar as perguntas. Se a gente for perceber, muitas das vezes a PNL ela usa muitas perguntas, perguntas específicas e adequadas ao momento. Por exemplo, se for uma questão ruim, a gente não pode usar o porquê, porque se a gente usar o porquê, a gente vai estar aumentando e intensificando mais aquela crença na qual está nos deixando mais ansioso, mais com medo, né? Vou usar agora o exemplo do medo, em vez da ansiedade, eu acho que é melhor para explicar. Por exemplo, eu tenho medo, é, vamos supor, eu tenho medo de rato, vamos supor que eu tenho pavor de rato, né? A gente pode usar o que me faz ter medo de rato, né? Como surgiu esse medo? Outra pergunta. O que me o que me faz o que o rato pode me fazer para que esse medo se crie cada vez mais, se torne mais profundo dentro de mim. E fazendo pergunta a partir disso, por exemplo, tons de medo. A gente não pode usar a palavra porquê. Né? A gente usando como, o que faz, né? O que traz.
qual a gente vai usando essas perguntas, né? Tirando por quê, aí a gente vai descobrir realmente a base desse medo que a gente tem de sentir rato, de ter medo do rato. E com isso, né, a gente vai descobrir a crença. Aí vamos supor que eu tenho medo do rato, eu cheguei na seguinte conclusão. Vamos supor que eu cheguei a seguinte conclusão. Eu tenho medo do rato porque eu tive um trauma na infância envolvendo rato. Vamos supor que estava dormindo e um rato caiu do telhado. Vamos supor que é isso. Aí eu posso começar a dar um novo significado para essa crença. Primeiramente, eu posso fechar os olhos e imaginar a situação da infância. Eu posso fechar os olhos e imaginar a situação da infância. E eu posso imaginar aquela imagem mental na qual tem dentro da minha mente, daquele momento na qual me fez sentir ter medo de rato. Né? Eu posso imaginar essa situação e eu posso começar a diminuir. Eu posso imaginar essa imagem diminuindo, perdendo a cor, ficando cada vez mais preto e branco, diminuindo. Eu posso imaginar isso até sumir. Depois, eu posso criar uma nova tela mental. Só que antes de criar... tá certo. Aí, quando eu criar uma nova tela mental na qual mude drasticamente aquela nova situação, né? Eu já vou sentir, a pessoa que está usando essa ferramenta já vai sentir a mudança já acontecendo, né? E ela já pode começar a intensificar essa nova imagem dentro dela, né? Por exemplo, por que eu quero tanto não ter medo de rato, né? Quais benefícios isso vai trazer para a minha vida, né? Porque isso vai me trazer alívio. Aí a gente vai usar as perguntas do porquê para intensificar mais essa nova crença na qual a gente está tentando criar na nossa mente. E no final a gente vai perceber a mudança que isso traz na nossa vida. Talvez a gente tenha dificuldade de usar essa ferramenta no nosso dia da primeira vez, nos primeiros dias. Mas ao passo que a gente vai usando isso, a gente vai começando a ter a praticidade de usá-la e vai começar a ficar tudo mais fácil. E aquele medo que a pessoa de rato ou de qualquer outra coisa vai começar a diminuir, vai começar a perder a intensidade, aquela força que ele tinha antes. E vai chegar um ponto que ele vai sumir. E aquela nova crença vai começar a se intensificar cada vez mais dentro de nós. Passa a palavra. Interessante. Vai substituindo, né? Exatamente. Eu É aprendi bem essa interessante. técnica Sai do meio, com, eu me lembrei, ah, Eduardo Rocha. por favor. Eu aprendi essa técnica com Como? Desculpe. Pode repetir? Eu aprendi essa técnica com o trainer internacional Eduardo Rocha, dono do Instituto Inner. Eduardo Rocha. Bem interessante. Bem interessante. E são técnicas assim que não adianta ficar no achismo, a pessoa vai ter que experimentar, a pessoa vai ter que botar na prática. E muitas vezes ela vai ter que adaptar para a necessidade dela, para o objetivo dela. Ela pode até fazer as perguntas básicas. Por exemplo, quando a pessoa tem medo de perder alguém, né, que aquele relacionamento se rompa, né, e aquilo está tirando o sossego dela, se ela descobre isso, porque muitas vezes ela é um passo anterior, qual é a origem da questão. Mas se ela sabe qual é o medo, se ela é específica no medo, né? Ela vai precisar ver direitinho qual é essa questão que ela está vivendo,
né? Qual é a realidade? Quais são os itens que comprovam que aquilo não é verdade? É só uma constatação da mente e como ela pode, então, ter outro. Rico dia, G, seja bem-vindo. A gente está falando de programação neurolinguística aqui, como usar a mente a nosso favor. Seja bem-vinda, querida. E, essa, que o Samuel Turner é especialista em PNL, né? Ele usa já há alguns anos, apesar de ser bem novo, ele usa já há alguns anos. E aí nós estamos fazendo essa entrevista bate-papo aqui. Oh, querida. Então, uma das coisas assim que é importante, né? A gente vê muitas vezes a pessoa tem aquele medo antecipado e ela congelada no medo, ela não está fazendo nada para mudar os resultados. Gratidão, querida. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu não sei, eu acho que o Like hoje está bugado, que não aparece os presentes que estão sendo dados, não aparece nada lá em cima. O Pelo meu menos aqui para tá mim não está tudo aparecendo nada. não tá bugado na É, frente do cupido, não quer aparecer bolinha de nada. Pra mim aparece tudo meio congelado aqui. Mas eu te agradeço muito, Gia. Eu tô vendo os presentes que você tá me dando. Muito agradecida mesmo. Muito agradecida. Depois vou lá atualizar teus vídeos. Eu acho que eu atualizei teus vídeos ontem à noite. Ontem à noite. Mas depois eu vou dar mais uma olhada lá. Coisa boa que tu veio me ver, querida. Então a gente pode usar nossa mente a nosso favor, né? Eu lembro quando eu estava para fazer um concurso para o instituto que eu trabalho. E, e a primeira ideia que veio na minha cabeça, tem só um mês para estudar e para esse concurso, não vai dar tempo. Mas como eu já trabalhava PNL, eu sabia que eu tinha aquele tempo, então eu tinha que gerenciar o tempo que tinha e fazer o que estava no meu alcance. Então eu já tinha uma estrutura mental, porque eu já trabalhava PNL, eu tinha uma estrutura mental para me levar para outros resultados, não ficar presa no medo, e sim em busca do que dava para fazer com o tempo que eu tinha. E aí, como a pergunta, né? Como então eu poderia ter outro resultado que era o não passar no concurso? Tem um resultado diferente do não passar, né? E eu lembro que eu pensei assim, eu preciso encontrar livros. Eu estava já fora da universidade, quer dizer, eu não tinha acesso mais à biblioteca, na época não tinha internet. Então eu tinha que ter acesso a livros. Lembrei que talvez meus colegas pudessem me emprestar, os colegas que trabalhavam na instituição que eu ia fazer concurso, alguns tinham sido meus colegas na universidade. Conversei com eles, eles prontamente me conseguiram livros emprestados. Eu estudei durante aquele mês. Eu lembro que eu fazia todas as minhas coisas normalmente, cancelei todas as minhas aulas de pré-vestibular que eu dava, eu cancelei para estudar para aquilo ali. Eu estudava muitas horas do dia, né? Às vezes eu estudava tomando sol, às vezes eu estudava, né, fazendo outras coisas, mas eu estava sempre focado porque eu sabia que eu tinha somente aqueles dias e se eu não aproveitasse, aí sim seria responsabilidade minha não ter passado no concurso, né? E sempre visualizando o meu nome na lista dos aprovados. Toda vez que vinha o friozinho na barriga, eu visualizava o meu nome na lista dos aprovados. Grata G, 16 querida. Sempre que vinha o friozinho na barriga, o calafrio, o abalo emocional, assim, eu ia lá e visualizava de novo o meu nome na lista dos aprovados. Né? Existiam 10 vagas somente. Nana Gata, rica amanhã para você já é rica tarde, né? E para G16 também, já é de tarde, já depois do almoço. Então, assim, o que aconteceu? Eu fui aprovada no concurso, não tirei o primeiro lugar, né? Eu não sabia que eu estava concorrendo com pessoas que já eram professores substitutos na instituição. Claro, eles tinham mais experiência, eles tinham tempo de casa, que isso contou depois, porque a prova escrita foram diferença de décimos. Oh, Anjo, querida, como vai? Foi tudo bem no zoológico? É,
e para mim, o resultado maior foi ter sido aprovada naquele concurso. Depois eu fui chamada, né? E como é que a gente faz a PNL agir ao contrário para nós? Para mim foi assim, eu não queria que caísse o ponto número 10. O ponto número 10 do concurso era um ponto muito difícil. E eu travei naquilo ali. Eu comecei a ver aquela roleta, quer dizer, usando a mente contra, né? Eu comecei a ver aquela roleta e eu dizia assim, não pode cair o número 10, não pode cair o ponto número 10. Tinha 10 pontos, o número 10 era o mais horrível de todos e caiu o número 10 para mim. E mesmo assim, eu consegui ser aprovada no concurso. Era o ponto que tinha menos bibliografia, era o ponto que era mais difícil de explicar, era o ponto que eu não tinha estudado na universidade e ainda era um ponto que não tinha muito como exemplificar, assim, porque a gente prepara as aulas antes de dar essas aulas, né? A gente estuda os conteúdos, prepara as aulas antes de dá-las, que é uma aula de 30 minutos que a gente tem que dar como professor no Instituto Federal, né? Na época era a antiga Escola Técnica Federal de Pelotas. Então, tu pode trabalhar a PNL a teu favor, tu pode trabalhar imagens a teu favor, como tu pode trabalhar imagens contra, que é o que faz toda a diferença na hora dos resultados. Eu costumo dizer para meus alunos, ok, a reprovação vocês já têm, porque é só não fazer as provas, é só não estudar para as provas, é só não fazer as tarefas, é só não se preparar para as tarefas. Querida Mércia, rica manhã para você. Estamos falando de programação neurolinguística, como pode ajudar em resultados. Então, assim, eu quis dar esses dois exemplos. Ó, querida, hoje de tarde estou lá para tua batalha 16h45. Eu vou chegar antes, tá? Eu vou fazer o reiki às 2h. Eu vou começar às 2h para terminar às 4h para poder ir para tua live. Ah, que depois tem a batalha. Tô ansiosa pela tua primeira batalha, querida. Então, ah, isso, vem no reiki as duas, porque daí eu posso te ajudar a estar mais tranquila na hora. Ok? O envio do reiki é uma beleza. Vocês estão espalhados aí pelo mundo e estão usufruindo da técnica, né? Coisa boa, coisa boa. E aí a programação neurolinguística, ela me ajudou nesse aspecto, assim, a perceber que a minha mente é minha ferramenta, tá à minha disposição, é útil e só precisa saber usar, né? Então, o desespero, que nem eu falei assim, estou num relacionamento, esse relacionamento, eu tenho medo de perder a pessoa. Investiga, eu sempre digo para as pessoas, investiguem quais são os pontos que existem nesse relacionamento. A pessoa está com você, ela dá atenção para você, como ela se relaciona com você, você já conhece os parentes, você se sente bem com a pessoa quando está com você, ela está com você, né? A pessoa lhe visita só de vez em quando, mesmo que seja virtualmente, vocês não se falam quase. Como é que é esse contato entre vocês? Então, trabalhar a investigação, em vez de ficar nos medos. Eu considero o maior, a maior armadilha do ser humano, porque a gente não pode zerar o medo, porque o medo é uma forma de sobrevivência, é dentro do instinto de sobrevivência, e deve ser transformado em precaução, então, né? Se eu tenho medo de ser atropelado, o que eu vou fazer então? Como eu vou agir para que isso seja evitado, essa dor seja evitada, né? Diz a Dilma, rico dia para você. Estamos falando de programação neurolinguística. E aí essa condição assim de viver sob domínio do medo, ela é uma armadilha assim terrível, né? E eu acho que em alguns casos aniquila oportunidades de bem-estar, de viver bem com as pessoas que a gente está, de ter resultados melhores, né?
E só complementando aqui. Quando a gente vai estudar a PNL, a primeira coisa que a gente se depara é com o seguinte assunto. Nós, né, todos os seres humanos, já nascemos com todas as ferramentas e capacidades para enfrentar tudo que tem no nosso dia a dia. Basta a gente saber usá-las e saber dominá-las e usá-las para que a gente venha ter sucesso e alcançar as metas do dia. E a PNL ela vai trabalhar isso, né? Porque mesmo a gente nascendo com todas as ferramentas, nós seres humanos acabamos que não sabemos como usá-la. E a PNL ela vai ensinar a gente como usar essas ferramentas na qual a gente já nasce com elas, para que a gente venha ter sucesso na nossa carreira, no nosso dia a dia, para que a gente venha ter um bom futuro. Quanto mais a gente estuda a PNL, mais a gente obtém as habilidades para usar essas ferramentas natas, digamos assim. E a gente vai aprender outras ferramentas, tá? Vai acabar descobrindo, ligando uma coisa com a outra e formar essa outra coisa. Né? É bem interessante quando a gente se aprofunda dentro da PNL. E aí a gente mesmo vira um parque de diversões, né? Dá para se divertir com tudo isso. Exatamente. Né? E começa a ficar uma coisa assim tão gostosa, tão bom de estudar, de usar. É como se fosse o prato preferido da gente. Quando a gente experimenta a PNL, ela se torna o prato preferido. É como aquela comida na qual a gente faz de tudo para ir comer de novo, comer 2 vezes, 3 vezes se puder. Ela se torna algo assim, algo bom de experimentar, de usar constantemente. E é por isso que a gente acaba usando automaticamente, fluentemente no nosso dia a dia, porque é algo bom. Tudo que é bom, o ser humano ele gosta de, como é que pode dizer? Tudo que é bom, o ser humano, quando o ser humano experimenta, ele quer experimentar de novo, usar de novo, usar de novo, usar de novo. E quanto mais benefício aquilo traz, mais o ser humano usa, automaticamente. É como se fosse um gatilho da mente. Como se a mente da gente fizesse um gatilho para aquilo. Ó, se aparecer isso, eu vou usar isso para solucionar aquilo, para chegar em determinado resultado. E quanto mais a gente aprende, mais a gente usa no nosso dia a dia sem perceber. Às vezes eu estou em momento, aí quando eu penso que não, automaticamente, quando eu tomo consciência, automaticamente eu estou usando a PNL, técnicas de PNL. Aí eu fico assim, oh meu Deus, eu estou usando uma técnica de PNL sem pensar em usar a PNL. Às vezes eu estou com problema e automaticamente, fluentemente, eu estou usando a PNL para encontrar uma solução para aquele problema que apareceu. Sem, sem pensar, sem ter a consciência de pensar em usar a PNL para aquele problema. Então é algo assim bem marcante, se torna uma coisa, o nosso prato preferido, digamos assim. E tá sempre ali à disposição, né? O bacana é que a gente pode ir pro desafio que a gente for, ter as vivências que tiver, né? A ferramenta tá ali sempre à disposição. Eu falo isso muito nas minhas palestras, cursos, oficinas, mentorias, que a gente nasce com as ferramentas, a gente está aqui para aprender a usá-las, e isso faz parte da nossa missão de vida. Tá? Não só curar o nosso passado, os registros no corpo, mas aprender a usar as ferramentas de nascimento. E essas ferramentas estão aí à disposição, a gente só precisa ter um método de acesso a elas. Então, perguntas são importantes. Eu, particularmente, uso essas perguntas junto com a EFT, que é as técnicas de libertação emocional, que usa os toques e as afirmações, né? E que agiliza o processo. Então, tu pode usar aliado várias ferramentas com a EFT, tu pode usar
com EFT, tu pode usar visualizações com EFT, você pode usar arquétipos com EFT, você pode usar cores com EFT, você pode usar decretos, né, trabalhar a reformulação das crenças limitantes. Então, tu pode combinar a PNL com muitas técnicas. Eu uso particularmente com a EFT e os resultados assim aceleram, são galopantes, né? Tinha o caso de um rapaz que me devia há mais de 10 anos e uma semana a gente resolveu a pendência. Eu aliei PNL com EFT e em uma semana o rapaz espontaneamente entrou em contato comigo para começar a me pagar de volta o que eu tinha emprestado para ele. Claro que eu é que emprestei, né? Emprestei de boa fé, emprestei para ajudá-lo. Então tinha uma série de coisas na minha cabeça que eu estava muito chateada, estava muito incomodada com aquela situação, né? Que ele tinha tocado a vida dele, ele continuava me cumprimentando, continuava falando comigo e não me pagava, né? Aquilo me incomodava profundamente. É como se a pessoa tivesse botado numa gaveta, tivesse queimado o débito, entendeste? Que ela tivesse apagado da memória dela, porque ela não falava sobre o assunto. E eu tinha tudo isso como bloqueio em mim, no meu corpo. Então eu fiz uma técnica bem específica de visualização da PNL e depois eu usei a EFT para, na verdade eu usei a EFT primeiro porque tirou os bloqueios meus a respeito do que eu pensava do rapaz que me devia e depois eu botei uma técnica de visualização da PNL que ele me pagava, ele vinha e me pagava, né? E a felicidade que os dois sentiam em ele estar quites e eu recebendo o dinheiro de volta. Então, como visualizando como depois do acontecido, a EFT tirou os bloqueios que me impediam de acessar rapidamente esse dinheiro de volta, porque as resistências estavam em mim. Né? Isso que as pessoas precisam entender, as resistências estão dentro delas, as resistências não são fora, não é o governo, não é as pessoas, não é as doenças, né? Tudo isso é só um reflexo do dentro, né? O que passa na mente, o que está passando no corpo e principalmente o que a gente está acreditando que é verdadeiro, né? Que a gente está acreditando que é a única coisa que funciona, né? Não sei se tu queres comentar alguma coisa sobre isso, Samuel. Eu queria complementar algo a mais, né? Aí como você falou de desafios, né? Que os problemas estão dentro da gente, né? Aí quando a gente, aí eu me lembrei aqui de uma coisa, né? Que o nosso mapa mental não é o mundo, né? Aquilo que a gente vê ao nosso redor. Porque a partir do momento que a gente muda o nosso mapa mental, tudo que está na nossa mente, a gente muda algo que está na nossa mente, o mundo que está ao nosso redor, ele começa a mudar também, né? Digamos, eu costumo dizer que cada pessoa do mundo, somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Então somos 7 mundos diferentes vivendo no mesmo planeta. Eu acho que eu já até comentei isso antes. Então, isso é impressionante. Imagine mais de 7 bilhões de mundos diferentes. Cada pessoa sendo um mundo dentro de si. Sendo que a gente pode mudar esse mundo mudando a nossa percepção. Às vezes um problema está ocorrendo na nossa vida porque a nossa percepção está trazendo esse problema. Mas a partir do momento que a gente muda essa percepção, esse problema deixa de existir. Né? E a partir do momento que a gente entende que o mapa mental não é o mundo, não é esse planeta aqui que a gente vive, não é eu acho que o planeta, que a gente vive no planeta, acho que é a melhor o modo mais adequado, porque o mundo está dentro da nossa cabeça e a gente vive em um planeta. Né? Às vezes, né, quando a gente vai falar isso, parece uma loucura. Quando eu comecei, a primeira vez que eu peguei isso, eu disse, como assim? Que negócio é esse? Mas depois que eu fui entender que realmente é uma coisa assim muito verídica, que a partir do momento que
eu conheci a PNL e comecei a mudar a minha percepção, tudo que está ao nosso redor, tudo que estava ao meu redor começou a mudar. E eu percebi, e foi daí que comecei a ver que realmente é verdade, que realmente o nosso mapa mental não é o mundo, que os problemas estão no nosso modo de ver esse mundo e que a gente precisa mudar nossa percepção para que a gente venha ver o planeta realmente como ele é, ver o que está ao nosso redor realmente como ele é, é realmente. Né? Que a gente pode até ter uma visão de mundo parecida com a verdadeira realidade, mas a nossa realidade vai ser sempre outra, né? Digamos que isso basicamente vivemos em uma realidade na qual a nossa mente está criando constantemente, né? Porque assim, é, a mente ela usa percepções que é o fato, tato, paladar, olfato, visão, audição. Por meio dessas percepções, a gente começa a perceber o mundo e a nossa mente já começa a imaginar esse mundo, começa a saber. Se eu tenho uma percepção de que esse negócio aqui é um caderno, eu vou. A minha mente vai se dizer assim, não, eu estou segurando. Eu estou segurando um caderno. Né? E a nossa mente era outra percepção para identificar todas as coisas do nosso dia a dia. E a partir do momento que a gente muda a nossa percepção, o mundo que está ao nosso redor começa a mudar, começa a ser diferente. Isso é impressionante. Na verdade, a gente começa a enxergar o diferente também, né? Né? Eu não escutei, que cortou. Na verdade, a gente começa a enxergar o mundo de forma diferente quando a gente muda a percepção. Realmente. Né? Porque assim, a gente. Talvez o defeito está na nossa visão de mundo, o problema está na nossa visão de mundo. Quando eu percebi isso, eu comecei a ver muitos problemas na minha visão de mundo anterior. Porque como eu não conhecia a PNL, eu acabei instalando muita crença limitante. E eu comecei a quebrar essas crenças limitantes, comecei a mudar totalmente a minha percepção de mundo. E hoje eu vivo em um mundo totalmente diferente, como é que pode ter uma percepção totalmente diferente da que eu vivia antes. Isso é impressionante. Né? E vale destacar que tudo isso que eu falei, né? Porque é uma das segundas, acho que é a segunda coisa, e tem cursos, quando a pessoa vai estudar, tem formações que vai estudar isso como primeiro. É impressionante isso. Saber que a gente pode mudar a nossa realidade na qual vivemos é algo. Imagine como se o mundo seria se as pessoas usassem isso para mudar a realidade. E seria algo impressionante, porque a PNL ela pode tirar uma pessoa viciada, libertar essa pessoa do vício, como você deu o exemplo, acho que foi, de uma pessoa que tinha vício em bebida. Eu estou certo? Não, não dei esse exemplo, mas pode falar nele. Não. É daquele rapaz que você falou agora há pouco. Ou eu acho que eu estou enganado. Não, não falei sobre bebida. Não, mas vamos dar esse exemplo. Mas pode falar Uhum. agora, né? Porque tudo é uma questão de reequilíbrio agora. Você é Azaleia querida, rica manhã para você. Estamos falando de programação neurolinguística. Como você vai? Tudo bem, querida? Eu não tô conseguindo passar nas tuas lives pela manhã, porque pela tarde, porque eu tô me organizando com o retorno das aulas. Bem Então, corrida de minha live, eu não estou vendo nada, tá? Desculpe se eu não estou dando boa vida para vocês, é porque eu não estou vendo nada aqui. Tá tudo bugado. Eu perdoo horas para tem envio de vocês. reiki. Se quiser voltar, técnica de alta frequência, cura e harmonização. Então aqui estou conversando com o Samuel Thorne, poeta, repórter,
e especialista em PNL, e a gente está vendo como usar essa ferramenta para eliminar crenças limitantes, curar medos, gerenciar emoções e principalmente criar novas realidades. Então, assim, eu sou usuária da PNL por causa da EFT hoje em dia. Ó, que anjo, Azalé. Pena que não estou conseguindo passar mais lá na tua live. Mas fica à vontade para ficar aí com a gente, para aprender um pouco, para trocar experiências. Até assim, se tiveres alguma pergunta dentro da área, fica à vontade para perguntar, ok? E é usar a Nara, eu me mente. lembrei, Oi? eu me lembrei da onde eu tirei o exemplo da bebida, agora que eu me lembrei. Foi de uma formação na qual eu fiz há pouco tempo, aí acabou isso vindo na minha mente. Aí meio que eu falei isso, o exemplo da bebida. Oh, gratidão, Azalei. Olha, tá voltando. Olha só. Ah, essa vez não voltou. Ó. Mas te agradeço muito, querida. Tá, mas me conta dessa formação aí que tu estava fazendo e tinha pessoa, e aí como é que é a história? Não. A formação eu fiz mês passado, foi mês passado, uma formação de PNL, uma formação de 14 dias, uma pequena formação na qual foi tratar a PNL no meio clínico, né? Como usar a PNL é, é, para atender pessoas, para abordar pessoas, atender e tratar determinados casos. Aí o trainer que estava ensinando em todo o curso, ele era viciado em bebida, em droga. E por meio, quando ele aprendeu a PNL, eu não estou lembrado o nome dele no momento. Que é tanta gente, a gente faz tanta formação que acaba esquecendo dos nomes. Aí com o tempo que vem na mente. Aí, né, aí começou a contar a história dele, que de como a PNL libertou a vida dele, de como a PNL mudou o relacionamento com o relacionamento familiar, o relacionamento conjugal. Foi bem interessante a formação de a PNL no meio clínico, né? Como usar a PNL em terapia. Foi bem Ai, que interessante. bacana, que bacana. Abordou vários temas. É uma excelente ferramenta, né? Porque é ressignificar. Tudo são pontos de vista e pontos de vista podem ser mudados. Já dizia Louise Hay, norte-americana, conhecida como Rainha das Afirmações. Ela fez a passagem com 96 anos de idade, fez a passagem dormindo. Quer dizer, ela foi dormir e no outro dia não acordou, né? Foi uma passagem suave, mas o que ela sempre dizia era isso, ela usava muito essa frase. Eu vejo pessoal citando deliberadamente essa frase, dizendo que é de outros autores. Ela é a criadora dessa frase. Vista e pontos de vista podem ser mudados, né? Eu gosto muito do exemplo que a gente sobe num prédio, tem uma visão do prédio, quando a gente está na porta de entrada tem outra visão, quando a gente está dentro do apartamento a gente tem uma outra visão, nenhuma das visões está errada, mas nenhuma delas é completa, ok? Tudo são pontos de vista, e são vistas de um ponto, ok? É muito importante a gente ter essa noção, né? Por exemplo, a gente olha o planeta Terra, de fora do planeta, a gente vê aquela bola azul, vê as nuvens, vê a cor, mas não vê as pessoas, não vê o animal, não vê a floresta, não vê a, a diversidade, não vê a quantidade das coisas, né? É lindo, é um ponto de vista, é lindo, tem o seu valor, mas não é o todo, é uma parte. Tá? E aí, quando você vai e se aproxima, tem vários vídeos que mostram isso, a proximidade na Terra, os zooms dados e o que tu consegue ver com esses zooms.
são novos pontos de vista, ok? Então, quando a pessoa está em dor, está em sofrimento, também não adianta chegar direto e dizer para ela assim, ah, tu precisa mudar teu ponto de vista. Tá, mas tem a dor antes, tem o sofrimento antes, tá? Então, eu gosto muito de usar EFT para trabalhar que isso tudo, essa dor, esse sofrimento, essa sensação no corpo, isso tudo é no corpo, não é o que realmente está acontecendo, é só uma reação ao que está sendo vivido. Eu lembro que ontem eu fui pegar uma caixa para jogar fora e tinha um grampo de grampeador e eu furei o dedo, porque eu não vi que tinha aquele grampo na caixa, que estava aberto o grampo, né? E aí eu senti naquele momento a dor, né, de ter sido perfurado, meu dedo começou literalmente a jorrar sangue, porque foi um furinho de nada, mas começou a jorrar sangue. E eu pensei comigo assim, puxa vida, né? Isso foi só uma pequena mudança numa estrutura que estava em equilíbrio e começou toda essa dor, esse sofrimento. E aí a primeira coisa que eu pensei, como parar esse sangramento? Eu pensei, não, posso fazer pressão na área, o outro dedo, e aí até ter as plaquetas ali para fechar o sangramento, né? Então eu fiquei segurando ali, a dor foi diminuindo, a dor foi passando e eu pude fazer todas as minhas coisas normalmente. Mas assim, uma pequena perfuração no corpo. Então, a gente pensa que é o corpo, a gente pensa que é a nossa mente e a gente pensa que é as nossas ideias, mas tudo isso são ferramentas. Pessoas precisam ter claro isso. Ainda tem muito pouca gente no planeta que tem essa clareza sobre que o corpo é uma ferramenta, as emoções são ferramentas, as visualizações são ferramentas, né? Tem aí uma quantidade tremenda de ferramentas que nós, como seres em vida no planeta, estamos experimentando, estamos nos permitindo aos poucos experimentar. Muitos estão tendo resultados extraordinários, né? E não serve só para coisas pequenas, mas a gente começa pelo simples e pelo pequeno para ter resultados, e aí sim, e aprendendo a manejar as ferramentas, né? Eu citei caso de concurso, o Samuel citou a história dos estudos dele, que ele estava indo mal nas provas e não conseguia superar, né? E claro, se a gente está fazendo exatamente a mesma coisa, como a gente vai querer resultado diferente? Né? A gente está fazendo exatamente a mesma coisa. Então, a gente precisa se dar essa chance de experimentar, como a gente se deu a chance de caminhar, como a gente se deu a chance de correr depois de aprender a caminhar, como a gente se deu a chance de andar de bicicleta depois de fazer tudo isso. Então, assim, tem várias etapas, mas tudo é porque a gente deu o primeiro passo em direção à possibilidade de realizar. Vamos pelo menos tentar. As pessoas precisam se abrir para tentar. E elas vão ter uma vida mais fácil, menos estressada, com menos adrenalina e cortisol no corpo, porque o corpo ele precisa de adrenalina e cortisol em determinados níveis, mas não a produção o tempo inteiro. Então, quando a gente está com medo, o cortisol está alto. Quando a gente está em pânico, desesperado com algo, preocupado, o cortisol está em alta. E esse cortisol já tem as comprovações científicas que detona o corpo, gera um monte de doenças como diabetes, colesterol alto, triglicerídeos, pressão arterial elevada, problemas cardíacos. Então, viver sob domínio do medo, a preocupação é uma forma de medo, a ansiedade é uma forma de medo, mas é o medo do futuro. Tudo isso faz com que a pessoa esteja detonando a estrutura corporal, sobrecarregando de toxinas, porque o cortisol, tu precisa de uma taxa, mas a taxa em excesso é uma toxina, ok? E vai detonar com o corpo. O corpo vai obedecer a esses comandos de acreditar. É o ser humano que acredita
é o ser humano que, através de suas crenças, transforma a própria vida, e é o ser humano é que, através dessas crenças criadas ou mantidas, é que transforma os resultados. Tá? Então, é muito importante ter essa percepção. Você é um ser, o ser humano é uma criatura que veio com um monte de ferramentas, o corpo uma ferramenta, a mente uma ferramenta, a imaginação, ferramenta, tá? Que nem eu falei para vocês, os arquétipos, ferramentas, tem aí as emoções como ferramentas, tá? E é aprender a usar. Eu gosto muito. É, eu queria dar uma explicação. Coloca a mão. Porque aí, vamos a gente está falando sobre, é, por meio da nossa mente, mudar a percepção, o modo na qual a gente vê o mundo, né? Aí, mas as pessoas podem se perguntar, mas como é que funciona essa visão, né? Como é que a nossa mente influencia no modo de ver o mundo, no modo de reparar o mundo, né? Porque como a gente falou, uma mudança em uma crença pode mudar totalmente a nossa realidade. Mas como é que isso ocorre dentro da nossa mente? Né? Aí a gente pode ver, né? Que a gente primeiramente usa os nossos sentidos, paladar, olfato, tato, visão, audição. Isso entra na nossa mente consciente, por meio da nossa mente consciente, né? Ela vai, a nossa mente consciente vai mandar para a nossa mente inconsciente, né? Depois vai passar para a nossa mente subconsciente e nesse processo do consciente ao subconsciente vai passar por filtros. Esses filtros são as nossas crenças. E o que são crenças? São ideias, são palavras, são, digamos assim, orações. São ideias, são orações, são pensamentos nas quais estão nos limitando. Estão nos limitando ou nos abrangendo. Né? Crença limitante, pode limitar. E tem crenças abrangentes, que pode abranger um determinado assunto. Na qual essas crenças abrangentes, a gente sempre tem que estar buscando, porque são elas que vão nos dar várias percepções, nos mostrar um mundo totalmente diferente. E quando a gente muda uma crença, cada crença é um filtro na nossa mente. Na partir do momento que a gente muda um filtro, uma crença, a nossa visão de mundo já começa a mudar. Porque o nosso cérebro é tão poderoso que influencia todo o nosso meio. E, e, e cada ideia, e tudo que ocorre ao nosso redor vai passando por meio desses filtros dentro da nossa mente. Vai passando, vai filtrando, chegando no subconsciente. E o subconsciente vai mandando para o nosso consciente. E o nosso consciente faz todo o processo depois de passar pelos filtros. E com isso vai mudando. Aí com isso a gente vai tendo as percepções ao nosso redor. Nara? Fala, tô te ouvindo e eu concordo com tudo que tu está dizendo. E, Eu já dei a. esses níveis de percepção, eu gosto muito do exemplo da ponta do iceberg, né? Um iceberg a gente vê só a ponta, mas o que realmente está comandando todo o processo é a parte que dá todo o acidente, que é o que quebrou o Titanic, é a parte submersa. O que a gente está vendo é uma visão incompleta do todo e é 10% só. Os outros 90% estão inconscientes, estão em mensagens em que a gente pode acessar, só basta que a gente esteja predisposto para. E ter as ferramentas que sejam úteis, né? Essas ferramentas, elas fazem total diferença e, e precisa aplicar sistematicamente.
Quando as pessoas querem resultado, quando elas querem mais músculo, elas não precisam fazer exercício. Elas precisam ter consciência. Realmente. Não vai ter músculo se a pessoa usar uma única vez. Ela quer aprender um idioma, mas ela ouviu ela quer aprender a letra de uma música, mas ouviu uma vez só. Não vai funcionar. Não vai ser da música toda. E aí o que as pessoas fazem? Vão de novo, ouvem de novo, né? Se beneficiam da música, se beneficiam da atividade, mas o que elas realmente estão fazendo, né, é repetir o contato. Precisa da repetição. Dentro da área de educação, a gente fala que é necessário 7 contatos para a aprendizagem. Né? Tem alguns que falam para mudança de hábitos 21 dias, 30 dias, 40 dias. Mas tudo isso é influenciado pelas crenças limitantes. Se a pessoa tem crenças limitantes com muitos pontos de sustentação, o que são esses pontos de sustentação? São o que comprova que aquela crença limitante deve se manter. Por exemplo, dinheiro não nasce árvore. O que a pessoa está dizendo ali por trás? Que dinheiro é difícil, já houveram eventos que foi difícil ganhar dinheiro, houveram traumas, tem os prós e contras de ganhar dinheiro, porque tem muitos casos que foram preocupadas quando ganharam mais dinheiro. Tem os casos que o que vai ser de nós se a gente se afastar do padrão familiar. Por exemplo, eu vou ficar uma pessoa mesquinha, eu vou ficar uma pessoa fria, né? Eu vou ser uma pessoa que não vai se importar com os outros mais, eu vou me distanciar da família, não vou ter tempo para minha família. Tudo isso são subcrenças que fazem com que a pessoa, então, viva a realidade da escassez. Então, o que que trabalhar? Precisar trabalhar nessas pernas. Né? Na EFT, a gente tem as pernas da mesa, mantém a mesa, ou seja, a crença limitante ativa, né? Comprova que aquela crença limitante deve ser cuidada, deve dar crédito. Com a EFT, a gente vai a força dessas crenças limitantes, são só registros no corpo, pontos de vista, e a gente consegue usar essa crença limitante de uma maneira muito simples, mas precisa trabalhar com aspectos da crença limitante, que são, uma delas é eventos traumáticos, que a gente já falou aqui, a outra delas é os prós e contras de manter essa crença, né? Depois a questão de vivências nossas que acabam confirmando, porque essas vivências nossas são só uma consequência do que a gente já acredita a respeito daquela questão. E não o contrário, as coisas vêm e nos intimam, não é porque a gente foi, foi uma ironia do destino, é porque a gente já tinha alguma crença dentro de nós, mesmo que seja a crença dos próprios pais, né, sobre aquele assunto, aquela questão. Então, a questão do dinheiro, a questão dos relacionamentos, a questão das crenças sobre como nós nos vemos, tudo isso, a maior parte do tempo a gente está vivendo crenças limitantes. A PNL pode fazer uma ressignificação, mas para mim só deu real efeito quando eu fui nos códigos, nos sistemas que mantinham essas questões como verdadeiras. Né? Eu precisei. O trauma, ele é uma parte das 5 pernas que mantém uma crença limitante. Então, quando você faz a EFT para esses 5 aspectos,
ou quando você termina o terceiro aspecto, a crença limitante cai, porque não tem mais o que sustente, não tem mais o que manter. Então, não tem sustentação, não tem pilares, não tem ponto de apoio. Então, é bem comum falar na EFT que a gente faz o trabalho de 10% e os outros 90% o corpo faz. Né? Então, quando alguém diz assim, está muito difícil me livrar disso, eu estou há um mês trabalhando esse assunto, seja na PNL, seja na EFT, seja com reiki, né, seja qualquer técnica que a pessoa esteja usando. Ela diz assim, Nádia, eu estou há um mês aplicando essa técnica e eu não vejo resultado. Aí eu paro e digo para ela, olha, há quanto tempo tu tá com essa questão aí engasgada em ti? É 10 anos? É 5 anos? E aí você quer em um mês ter a mudança total, às vezes o teu momento de ferramenta é usar a persistência, né? A persistência, a ciência, são ferramentas muito importantes. A gente dá tempo para as coisas fazerem efeito e curtir o trajeto. Eu sempre comento sobre curtir o trajeto. Quem não curte o trajeto está perdendo o melhor da experiência. E aí, o que tu acha? Eu vou falar. Fica à vontade. Realmente, quando a gente começa a usar as ferramentas, né, a gente não pode esperar um resultado logo de imediato totalmente, se livrar daquele problema de imediato, né? Porque como é algo novo, quando a gente vai começar algo novo, a gente vai entrar dificuldades, né? É, é, acho que já foi comentado isso agora. Quando a gente vai andar de bicicleta, a gente não começa, chega na bicicleta e já começa a andar. É todo um processo de aprendizagem até a gente começar realmente a andar de bicicleta, Sim. né? E quando a gente pega o aprendizado, fica cada vez mais fácil, né? Aí, igual a gente está com um problema, a gente vai pegar aquela ferramenta pela primeira vez, aí a gente quer aquele resultado logo. Um resultado na qual o problema tem muitos anos. Vai ser difícil a gente, dentro de poucos dias, dentro de pouco tempo, conseguir uma solução. Porque é a primeira vez, a gente está ali ainda aprendendo, digamos assim. Até mesmo as pessoas que já têm familiaridade com as ferramentas têm dificuldade até mesmo de algumas ferramentas novas. Aí demora até para se livrar de algum outro problema. Aí, aí cada vez, quanto mais a pessoa pratica, mais a pessoa tenha mais facilidade para, né, usar determinadas ferramentas. E quando a gente faz complementação dessas ferramentas, tudo fica assim mais fácil, tudo fica mais propício para chegar na solução um pouco mais rápido. Por exemplo, usar, como já foi citado, PNL com EFT. A gente precisa usar PNL, EFT, hipnose. Vai ter um outro resultado. Vai ter um pouco mais de facilidade. Claro que, para usar ferramentas, como eu posso dizer, várias ferramentas juntas, tem que ter uma certa habilidade, né? Porque a dificuldade pode ser um pouco maior. Aí, quando vamos supor, estou com um problema, eu já tenho familiaridade ao usar hipnose, FT, PNL, um pouco da neurociência, um pouco da psicologia. Aí, dentro da psicologia, eu posso dar alguns conceitos sobre a psicanálise, entre outros. Né? Essa junção de ferramentas intensifica o resultado do processo, digamos assim. O que é que você me diz? Dá o tempo, né, para as coisas acontecerem. As pessoas não conseguem aprender a remar num único dia, elas não vão conseguir andar num único dia, elas não vão. Tem que dar o tempo, né? Eu outro dia estava fazendo atendimento para uma menina,
sofre de ansiedade. E ela com ansiedade, ô Geisa, querida, repetia. E ela com ansiedade, ela quer tudo rápido, né? Esse é um dos sintomas de quem sofre de ansiedade, querer tudo rápido. Estou falando, Geisa, hoje sobre PNL aqui junto com o Samuel Thorne, ele é especialista na área. O reiki vai ser às 14 horas, querida. Se quiseres voltar ou ficar aí com a gente, sempre bem-vinda. E aí ela estava fazendo uma técnica recomendada por mim, fazia 10 dias, ela disse, Nara, eu tô cansada de fazer essa técnica, mas não tá me dando nada, né? E eu disse assim, tem que dar um tempo pro corpo, dedicar ao corpo, ter paciência com o corpo, né? Ele vai ter o próprio ritmo, respeita isso. Porque se tu quer ser respeitada na vida, a gente precisa ter respeito dentro da gente. Ai, que coisa boa. Coisas boas, querida. Reiki as duas. Grande beijo. Traz os amigos duas. E como é importante ter essa percepção que muitas vezes a gente só precisa ter paciência, né? Persistir em nós, na autoaplicação, para que o resultado. O objetivo não é o resultado, o objetivo é a armadilha para a gente tomar alguma atitude na vida. Até eu gosto disso. O objetivo é uma armadilha para a gente aprender a usar as ferramentas. O objetivo é só um impulso inicial para que a gente possa se permitir usar as ferramentas e ter resultados com isso, mas ser experimentar a existência. Então, quando alguém chega e diz assim, eu estou aplicando essa técnica há um mês, eu estou meses. Eu apliquei o dia inteiro ontem. Por que eu não estou tendo resultado? Porque o chamariz, o anzol na linha da pescaria, ele é só um atrativo para se mobilizar. Então, ela acha que o objetivo dela é a única coisa que vai trazer felicidade para ela. Isso é um engano, isso é um ponto de vista muito equivocado. O que ela está fazendo, na verdade, é usar o objetivo para se mobilizar a ter novos resultados. E através da sistematização de ferramentas. Ok, é só ver a criança, ela já nasce andando? Não, ela vai ter que treinar o músculo. No início, ela vai ter que pensar em botar uma perna na frente da outra. Quando vai isso se automatizar? Com a prática, com o uso, com repetição, com a queda, né? Eu gosto muito do exemplo do Thomas Edison, ele criou a lâmpada depois de 100 tentativas, fez a criação da lâmpada, né? E aí foram entrevistá-lo. E claro, a pessoa que entrevistou, ela queria ver qual era a reação dele, na verdade, mas ela fez a pergunta, né? Uma pergunta assim que meio que deixou e deixaria qualquer pessoa comum, né, com ponto de vista tradicional, deixaria abalada, né? A pessoa sentiria vergonha, puxa vida, né? E aí ela fez a pergunta seguinte: qual a tua sensação de ter fracassado 99 vezes até acender a lâmpada? E aí ele diz assim: eu já sei 99 maneiras que a lâmpada não acende. Então não adianta tentar isso de novo. Então, o cara, além de ter sido uma pessoa que foi persistente, que teve 100 ideias diferentes para ativar a lâmpada, né? Uma pessoa criativa, uma pessoa sistemática, uma pessoa focada. Olha tudo que ele treinou na vida dele, até ele criar a lâmpada, que hoje é um benefício que a gente tem aí, né? Que para a humanidade. E aí a repórter veio, o repórter, não me lembro se foi homem ou foi mulher, mas quem entrevistou fez uma pergunta assim, como querendo dizer, né? Como tu te sente tendo fracassado tanto? Não, como eu me sinto tendo me permitido testar, tendo me permitido superar, não ter desistido. Né? Se eu desistir de mim, o que eu posso esperar das outras pessoas?
que também estão na jornada, que também estão fazendo exercícios de autossuperação. E aí a minha felicidade fica em mim, né? Eu não fico dependendo que o outro me faça feliz, que o outro me realize. As ferramentas estão aí para todos. Quando me dei conta disso, as As ferramentas são ferramentas estão aí bem conta disso, ferramentas. para todos. É só começar a usar. Uma vez eu entrei numa live aqui no Laiki e uma pessoa disse assim: ah, precisa acreditar. E ele tinha 600 pessoas nessa live. Eu disse assim: olha, eu nem me empenhei muito em explicar, porque a pessoa, né, deu esse tipo de resposta esquisita. Mas eu disse assim: olha, as pessoas precisam tentar. Se tentar, elas nunca vão ter resultados. Né? E aí eu fiquei pensando assim: puxa vida, né? As pessoas vão acreditar nele se quiserem também. Ele é um formador de opinião, mas as pessoas vão acreditar nele se quiserem. Ou vão se permitir testar. Né? Ou vão se permitir transformar os resultados. É muito de se permitir. E na época eu nem estava falando em PNL, eu estava falando em Reiki, EFT. Aí a pessoa chega e dá essa pedrada, assim, né? Precisa acreditar, precisa usar. Essa coisa de acreditar, essa fé não experimentada, isso aí é uma coisa anti-resultado. As pessoas precisam entender que elas querem resultados diferentes, elas vão precisar experimentar coisas bacanas que estão à disposição. PNL são um monte de técnicas à disposição, EFT um monte de técnicas à disposição. Tá? O Reiki, por exemplo, faz parte já das práticas integrativas adotadas pelo SUS para o alívio da dor. Já tu pode marcar uma consulta pelo SUS em Reiki. Tu pode marcar uma consulta pelo SUS em acupuntura. São 29 práticas integrativas reconhecidas pelo Ministério da Saúde. E assim, mesmo que não fosse reconhecido, porque eu uso muito antes do reconhecimento, eu já uso o Reiki já há 22 anos, né? E a EFT há 11. A questão toda é por que, que dá resultado na criança, no cachorro, no gato? Por que, que dá resultado? Porque a técnica precisa ser praticada. Não tem nada a ver com fé. Né? Como qualquer técnica precisa ser usada. E usada de forma sistemática. Usou um dia, usou 2 dias, usou 3 dias. É que nem tu botar uma semente no solo. Eu lembro disso em um dos livros do Lair Ribeiro. Você vai lá, bota a semente no solo, aí você rega no primeiro dia. Aí no segundo dia você abre o buraquinho para ver se já está brotando. Aí você fecha a aguinha do dia, não brotou. Aí você lá abre no terceiro dia para ver se já está brotando. É como você querer que as coisas aconteçam no seu ritmo, o ritmo da sua mente. A mente mente o ritmo de cada coisa e é a jornada que mais importa no processo. Realmente. Vamos encerrar? Vamos, vamos. Queres dizer as tuas últimas falas aí? Eu queria dar os agradecimentos. Já falamos aqui de muita coisa já. Já falamos. Já foi apresentado técnicas A origem aqui. dele. Né? Eu queria agradecer. Uhum, realmente. Realmente. Aí eu queria agradecer por você ter feito nesse. Não foi não uma palestra, foi um bate-papo, na realidade. Né, sobre PNL. E, e a gente complementou outras coisas também. Falou de assunto, deu exemplo, falou de momentos da vida. Com certeza foi um momento enriquecedor, na qual, né, todas as pessoas que ficaram conectadas aqui, que ficaram pelo menos ouvindo 2 minutos,
vão aprender alguma coisa. É como se fosse uma semente plantada. E essa semente pode desabrochar a qualquer, né? Pode nascer o broto a qualquer momento. E eu queria também pedir desculpa a todos que entraram aqui na minha live, que eu não dei boa-vinda, nada, porque aqui, gente, ó, tá bugado na flecha do Cupido. Não tô conseguindo ver bolinha de nada. Tudo, que, tudo que tá acontecendo na minha live presente enviado, não tô conseguindo ver. A imagem aqui, ó, Eu acho da Nara legal. Miller. Tá a minha imagem e na minha imagem tá a imagem da Nara Miller. Oi? Eu acho que é geral do like, porque aqui também as pessoas estão me dando os presentes, não aparece nada lá em cima, ou aparece temporariamente, depois some, tá? E eu percebo assim que às vezes o like dá dessas de bugar, mas faz parte, né? Mas fica depois tudo certinho, tudo se ajeita. Acho que eles estão fazendo alguma adaptação no aplicativo, ou o aplicativo está sobrecarregado, então a gente agradece a paciência de todo mundo aí. Eu também, muita gente não vi na rolagem aqui, né? Alguns me deram um oi, outros me mandaram presentes, tá? Mas a rolagem também tá bem estranha. Mas eu agradeço muito a presença de todos aqui hoje. Ficou essa semente, essa coisa boa, tá? Que a gente possa ter outros momentos, Samuel, para falar de assuntos Com certeza. para todos. Ah, e o pessoal volte às 14 Quem horas. sabe na próxima vez. Oi? Quem sabe na próxima vez a gente não fala um pouco da hipnose. Ué, e eu ainda não falei contigo sobre meu livro Propósito de Vida. A gente pode também falar sobre isso, né? Como a gente está no propósito, como a gente descobre, que ferramentas pode usar, qual a importância do propósito de vida, tá? Por que que existe um propósito? E eu dou o meu livro tem um mini curso, né, dele também sobre o propósito de vida. Mas aí fica para uma outra oportunidade. Agradeço a tua disponibilidade, teu tempo, teu conhecimento compartilhado. Agradeço também a sua por ter aceitado o meu convite para ter acontecido esse momento hoje. Foi bem legal, enriquecedor. Com certeza. 14 horas tem envio do Reiki. Venham para pegar essa energia de alta frequência, para aproveitar o momento do sábado. Eu faço às 14 horas de sábado e às 14 horas de domingo o envio de Reiki, já há algumas semanas. São todos bem-vindos. E mais uma vez te agradeço, Samuel, por esse bate-papo aí na manhã de sábado. Eu que agradeço. Não sei nem se tá saindo o efeito, tá saindo. Agora saiu. Um grande beijo, querido. Abraços. E até a próxima. Até hoje à tarde. Até. Como é que eu saio aqui? Deixa eu ver. Desconectar. Então, nós tivemos um papo cabeça aí com Samuel Thorne. Hoje, 14 horas, tem envio de Reiki, energia de alta frequência para cura e harmonização. Vocês precisam passar aqui, tá? Decris Neves, seja bem-vinda. Também, agora apareceu ali, porque não estava aparecendo nada. E aí eu vou encerrar a live por aqui. Agradeço a presença de todos. Volto às 14 horas, tá? Normalmente o pessoal me pergunta também muito sobre causas emocionais de doenças, tudo isso às 14 horas. Um grande beijo a todo mundo, um bom almoço e até às 14. Vocês, meu povo de bênção para vocês todos, viu? Manuel, fala Manuel, bom dia. Professor, cadê o professor?